Ei, gente, eu sou Samira, da ESEC em Belo Horizonte, e atualmente eu sou Team Leader Attraction de IDE. Eu vou falar um pouquinho sobre vendas e como é que a gente pode tornar o nosso processo mais efetivos e, quem sabe, dar uns insights aí de como que a gente pode estar escalonando os nossos processos, os nossos produtos. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre personas, sobre a jornada do consumidor, matriz de objeções, de qualificação, funil de vendas e estar trazendo umas técnicas de vendas aí para a gente. Então, beleza. Antes da gente começar qualquer venda, a gente precisa de definir quem que é o nosso mercado-alvo, quem que é a nossa persona. Então, de acordo com a empresa Outbound Marketing, persona é a representação bidimensional e semifictícia do cliente. Quem que é o nosso tomador de decisões? Como é que ele é? Do que ele gosta? Do que ele não gosta? E tendo essas características em mente, a nossa venda ela pode ser efetiva tanto em termos de conversão, quanto em termos de tempo gasto entre a apresentação da proposta e o fechamento de um contrato. Então, a nossa persona é o nosso tomador de decisões. Em GE, o tomador de decisões costuma ser o CEO, mas é claro que a gente precisa de definir como exatamente é esse CEO. Para empresas maiores, até no âmbito de B2B, para o projeto de GT, não tem só uma pessoa em geral. A gente tem que ter em mente que vai ter um time de pessoas envolvidas na tomada de decisões, estando, por exemplo, recursos humanos, o presidente, o diretor e o financeiro envolvidos na tomada de decisão. Então, eu deixo aqui a minha primeira pergunta. Qual que é a persona de Global Entrepreneur e qual que é a persona de Global Talent? Então, beleza. O próximo passo é a gente entender aonde que o nosso cliente ele se encontra na jornada do consumidor. Essa jornada ela é dividida basicamente em a descoberta pelo cliente que ele tem um problema, uma necessidade, a pesquisa por parte dele por soluções, a análise dos resultados que essas soluções vão estar trazendo e uma decisão de compra. E a gente entendendo exatamente onde que o cliente está, a gente faz com que ele passe pela sua jornada de forma gradual e suave, fazendo com que ele tenha confiança no nosso discurso e entenda que ele tem de fato um problema e que a ESEC é a melhor solução dele. É legal ressaltar que persona e jornada do consumidor são duas características que se complementam, porque o que a gente descobre aqui na jornada do consumidor, a gente consegue refinar a nossa persona, além de melhorar as nossas estratégias de marketing e o nosso discurso de vendas. E com isso também a gente consegue construir aí a nossa matriz de objeções. Então, o que é uma matriz de objeções? São objeções mais comuns que a gente consegue encontrar e as melhores soluções para elas. Então, é claro que com os feedbacks que a gente vai obtendo ao longo do processo, a gente consegue melhorar essas soluções, essas respostas que a gente tem para as objeções. E isso faz com que a nossa venda ela seja cada vez mais efetiva e que ela ocorra de forma mais natural possível. Então, a minha segunda pergunta é: quais que são as principais objeções que nos impedem de fazer com que uma empresa ou uma startup hospede um projeto de GT e GE? Então, ótimo, a gente já tem o nosso mercado-alvo, o nosso cliente, né, a nossa persona, e a gente já entendeu onde é que ele se encontra, a realidade dele. E com isso, então, a gente pode construir a nossa matriz de qualificação. Nessa matriz, os leads eles vão ser divididos de acordo com as necessidades que eles têm, com a necessidade que ele tem, se o nosso projeto está adequado à realidade dele, a autoridade envolvida na tomada de decisões, quem que vai estar tomando as decisões ali, o timing que ele se encontra e o orçamento que ele tem disponível no momento. Então, se no começo do processo a gente tinha vários leads sem qualificação, ao final dele
A gente vai ter leads que foram qualificados de acordo com a sua maturidade e perfil e vamos poder identificar os nossos hot leads, ou seja, aqueles que são, de fato, os nossos melhores clientes. Então, para a gente entender qual que foi o momento exato da conversão, ou seja, que um lead ele deixou de estar na fase de eu descobrir que tem um problema para passar para a fase de que a ESEC é a sua melhor solução, a gente analisa o funil de vendas. Então, com o funil, a gente pode filtrar todas as pessoas e empresas que já ouviram falar da organização e identificar aquelas que, de fato, podem ser consideradas como os nossos clientes. É possível ainda trabalhar estratégias de acordo com os resultados que a gente obtém, para que, no final do processo, esse funil ele se torne cada vez mais largo, ou seja, que no final do processo a ESEC ela esteja alcançando o maior número de empresas aí. Então, o funil ele começa num primeiro estágio com a atração. A gente vai estar atraindo aí várias pessoas que podem ser somente curiosas e até mesmo os nossos clientes em potencial. Numa segunda fase, essas pessoas elas se tornam leads. Elas se tornam nossos leads porque a gente de alguma forma se relacionou com elas. Já num terceiro estágio, esses leads eles veem a nossa proposta como uma oportunidade, ou seja, o que nós temos a oferecer está de fato agregando valor para eles. E ao final do processo a gente tem aí uma retenção e geração dos nossos clientes. Tanto a matriz de objeções quanto a matriz de qualificação, elas podem ser refinadas e reestruturadas ao longo do processo de vendas, que é mais efetivo aqui com essas duas técnicas de vendas que eu vou estar abordando daqui a pouco. Mas primeiro eu acho legal trazer o método de vendas tradicional, que começa com uma série de perguntas, que vai desde a abertura, ou seja, a gente faz perguntas com o objetivo de deixar o cliente mais aberto à nossa pessoa e ao nosso discurso. A gente faz algumas perguntas de investigação para identificar a necessidade que o cliente tem naquele momento. Algumas perguntas mostrando os benefícios que ele acha que vê na nossa proposta, de acordo com as necessidades que a gente identificou nessa etapa de investigação. Começamos, então, com o manejo de objeções, que é aquele bom e velho jogo de cintura para quebrar excuses, e já direcionamos para um fechamento aí, para ver se o lead vai ou não fechar parceria com a gente. Já na técnica de spin selling, a gente faz 4 perguntas básicas. A primeira é para saber a situação na qual o cliente se encontra. A segunda, para ele identificar que ele tem um problema, uma necessidade, dificuldade, satisfação. Perguntas mostrando como que nós somos a solução para esses problemas que ele identificou. E, como uma última pergunta, ele vai, de fato, perceber que nós somos a solução que ele está procurando. E uma outra metodologia que pode impulsionar as técnicas de spin selling é a técnica de GP, CTBA e CI. Então, a gente faz perguntas aí para identificar o objetivo que a empresa tem, os planos de ação que ela traçou para alcançar esses objetivos, os desafios que ela vem encontrando ao longo do caminho, a timeline que ela determinou, ou seja, para ver o senso de urgência que ela tem para alcançar esse objetivo, o orçamento que ela definiu, os tomadores de decisão, as consequências negativas caso ela não alcance o objetivo proposto e as implicações positivas caso ela cumpra com o objetivo. Então, tanto na técnica de spin selling quanto nessa estratégia de venda aqui, a gente deixa de ser apenas um vendedor para passar a ser um consultor. Então, dessa forma, o nosso cliente ele se sente mais confortável com a parceria, a gente tem certeza que o nosso produto vai, de fato, atender as necessidades do cliente e que ambas as partes estão realmente alinhadas, o que vai diminuir, então, a chance de fuck up. Então, resumindo, a gente vai primeiro definir o cliente, o mercado-alvo,
fazer uma prospecção ou por método de inbound, que é uma prospecção mais passiva, e ao final do processo a gente tem um cliente muito mais interessado na nossa proposta, já que ele foi cativado ao longo do processo, mas é claro, é um processo que demanda mais tempo, ou por técnicas de outbound, que é uma prospecção mais ativa, que a gente faz cold calls, manda e-mail marketing, vai a eventos, enfim. Passamos então para a identificação do cliente na jornada do consumidor, para estar fazendo uma venda consultiva e então assinando um contrato. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou trazer algumas ações práticas de prospecção, abordagem, script de vendas e algumas estratégias de follow-up.